Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 48. Eu sou Rafael Arinelli e se eu fosse ter uma continuação, eu nunca a chamaria de O Retorno. Aqui é o Henrique Risato e eu ainda estou confuso, mas agora é diferente. Eu sou Daniel Cury e eu sei quem é o personagem mais rápido do mundo do Harry Potter. É o Draco Malfoy, porque ele mal foi e já voltou. Nossa senhora. Até o próximo podcast. Depois dessa, né? E eu sou o Carlos Stefan e buckle your seatbelt, Dorothy, because Kansas is going bye-bye. Olha só que ótima essa também, hein? Muito bem, podcast Cinemação começando e hoje nós vamos falar sobre um tema muito curioso. Hoje vai dar para navegar em cima de um monte de filme novo. E a gente vai falar hoje sobre franquias, é isso mesmo, vamos navegar um pouco sobre um monte de filme de franquias que tem no cinema. A gente vai falar sobre o McDonald's e o Burger King também. Como eu acabei de falar, filmes que tem no cinema. Ah tá, se fosse no shopping ia dar certo. Pensamento de gordinho é foda, né? Gordinhos e gordices. Mas eu amo você, Dani. Coitado, o Daniel já fez até plano de detalhe de fitness e cinema, né? E agora você virou gordinho do Cinemação. Mas como eu disse, agora eu tomo whey protein e malho todos os dias. Né? Com a malhação do Henry Cavill. Pra ficar igualzinho o Super-Homem. Não é magia, é tecnologia. Vamos começar então o podcast Cinemação número 48. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando mais um Repercussão, muita coisa para ler, muita coisa interessante, tem aí dicas, continuações, tem muita coisa para falar, muita coisa legal. Antes vamos começar com alguns recadinhos aqui de dentro do Cinemação. O primeiro deles é que tá rolando a promoção João e Maria, para quem quiser ganhar o DVD do João e Maria. É só entrar no Facebook do Cinemação, facebook.com/cinemação, e lá na abinha promoção e clicar em Quero Participar. Você vai ganhar um DVD do João e Maria, o filme que levou o Henrique a loucuras ao assistir, né? Pois é, mas pra fazer isso, só se você estiver ligeiro, ouvindo o podcast logo de manhãzinha, agora que ele tá sendo lançado. É hoje, quinta-feira, que a gente vai ver quem realmente levou o prêmio. É isso mesmo, corre lá, participa, clica lá em Quero Participar e você vai poder participar dessa promoção, mais uma promoção que o Cinemação proporciona aí para todos os seus seguidores, ouvintes, fãs, enfim. Outro recadinho que a gente tem de dentro do Cinemação, qual que é, Dani? Tem novidade dentro do Cinemação? Pois é, na verdade a novidade é a ausência do site, mas é só por um tempo, porque o site tá fora do ar, como você pode ver, não dá pra navegar pelos posts nesse exato momento em que a gente está lançando agora o podcast, porque o site está passando por uma reformulação. A gente está fazendo algumas mudanças que tomam algum tempo. Daqui a alguns dias vocês vão começar a sentir algumas diferenças, que é por conta dessa mudança. Então é uma leve chacoalhada, uma leve reforma na casa que a gente está fazendo, que causa um pouquinho de transtorno, mas é rapidinho e passa logo. É isso aí. Então se você quer continuar antenado em tudo que está saindo no Cinemação, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, manda e-mail. E como que eles fazem, Henrique, para mandar e-mail e o caramba aqui, para continuar ligado na gente? É muito fácil. Para mandar um e-mail para nós, é só mandar um e-mail
contato.cinemação@gmail.com. Se quiser falar pelo Facebook, facebook.com/cinemação, sem citrilhas e sem tios. E no Twitter, twitter.com/cinema_ação. Perfeito! E antes da gente ler todos os e-mails que a gente tem aqui, a gente repercute sempre sobre o convidado. É isso mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre quem é Carlos Stefan. Carlos Stefan por Carlos Stefan. Marília Gabriela, né? A condição sine qua non. E aí, galera, tudo bom? Sou o Carlos, eu trabalho hoje com roteiro de quadrinhos, também faço roteiro para curtas-metragens, animação. Hoje estou trabalhando lá para o pessoal da Maurício de Souza, mas eu tenho alguns projetos paralelos também. E, acima de tudo, sou um cinéfilo de carteirinha e adorei o convite do pessoal aqui do Cinemação e vambora falar bobagem. E o Carlos também já foi colunista do Cinemação. Ele deu uma saidinha, né, porque ele precisou cuidar dos projetos dele, mas foi colunista e em breve, muito em breve também estará de volta, inclusive com essas adaptações do site novo, pode ser muito em breve que a gente tenha novidades aí junto com o Carlos, então não perde contato do Cinemação. Mas pode ser, a gente não vai prometer nada porque a gente não pode prometer. Porque depois o neguinho vem comentar embaixo que a Cinemação fica prometendo e não comprei, então fica de olho. Podcast é de vocês, promete o que vocês quiserem, faz o que vocês acharem que tem que fazer. Perfeito, então a gente promete a partir desse momento que o Henrique não vai mais falar de Nicolas Cage no podcast. Cara, meu único argumento inteligente. Mas do Ben Kingsley a gente vai falar sempre. Uhul! Então vamos para os comentários. Alguns comentários rápidos, outros comentários mais elaborados aqui, né? Então um dos comentários que a gente tem veio através do Twitter. O Thiago Nunes Esteves mandou pra gente, depois que a gente postou uma notícia falando sobre... Lembra do Crow de Fina Estampa? Pois é, ele vai ter um filme. E essa notícia veio... Muita gente não sabia que estava sendo feito um filme desse personagem, que foi um personagem icônico na novela brasileira. E aí, o que o Thiago falou pra gente? Ele falou, mas que draga o cinema brasileiro, hein? Giovanni Improta, Crow e etc. Qual será a próxima? Carminha? Novela no cinema também? Já é demais, né? O que vocês acharam do Crow no cinema? É uma boa, não é? Afinal de contas, foi um personagem que fez sucesso, né? Olha, eu acho que pode ser uma boa ideia, porque a gente tá vendo um monte de adaptação de livro, de quadrinhos, por que não de novela pro cinema? E, tipo assim, eu nunca fui de assistir novela, mas eu sei que é um personagem que era popular, ele era um cara cômico, tinha a questão do homossexualismo, blá blá blá. Então, tipo, vai que sai um filme divertido, às vezes sai um filme melhor do que esses com histórias únicas, né, autorais, mas que são péssimos filmes. Às vezes ele pega um personagem conhecido, então o público, vou lá ver o personagem que eu acho legal. E daí rende. E o cinema, na verdade, o cinema precisa de público. Eu acho, primeiro, interessante analisar essa coisa de ondas que o cinema brasileiro tem, né? De repente, começaram a adaptar personagens de novelas pro cinema. Eu acho que não dura muito, depois do Crow, no máximo vai ter 1 ou 2, talvez a Carminha vai saber, mas depois disso eu acho que não deve durar tanto. Eu acho que é um pouco desnecessário, não deve sair nada muito válido, mas eu acho que faz parte um pouco da famosa globochanchada, que eu sei que tem muita gente que não gosta desse termo, mas eu acho que é interessante pra pelo menos colocar esses filmes num mesmo barco, de uma parte do cinema comercial que existe e faz parte, né? Cara, eu concordo com o Daniel e falo mais ainda, cara. A gente vê muita novela no cinema brasileiro sem ser novela, porque a maior parte é Globo Filmes e Escola de Atuação Wolf Maia tá aí, né? Um filme que eu acho que seria bem legal de adaptação de novela seria, pra quem é mais antigo, tipo o Rafael, o Vamp. Não o Beijo do Vampiro, a novela Vamp. Essa seria, se eles pegassem um pouco mais sério, mas a ideia, talvez os personagens, os mesmos atores mais velhos, seria um filme legal, cara. Um filme meio que de terror, mas ao mesmo tempo light, né? Pra ter uma classificação livre. E essa ideia, assim, vampiros no Brasil. E eu não vou falar bem do Crepúsculo hoje. Não, né? Sempre vai pra linha de vampiro, né? Não fala de Crepúsculo, mas você gosta de deixar no subconsciente das pessoas vampiro. Vampiros fosforescentes.
Só tem um verdadeiro vampiro brasileiro, Bento Carneiro. É isso aí, tenho que reconhecer. E o único professor também. Mas fato é que, pegando um personagem de novela e jogando ele no cinema, você tem um apelo popular muito grande, né? Então, o filme pode não ser bom, mas que vai encher sala de cinema, isso com certeza vai. O meu pequeno comentário veio do colunista do Cinemação, o Antônio Dias. Faz tempo que não escreve. Ele escreveu esse comentário sobre nosso último podcast, o número 47, que foi sobre o Wolverine. E ele falou o seguinte: prezados, ouvi 3 coisas que valem comentários. Curem, logo após o sucesso do primeiro filme do Batman, em 1988, a Warner se uniu à Time, uma editora de revista dos Estados Unidos, que seria equivalente à editora Abril aqui no Brasil, dona da DC Comics em 1989. Dizem que o grande motivo foi obter os direitos de filmagens do Batman. Devido ao grande sucesso e à grande renda do filme com Jack Nicholson, a Disney foi copiar essa jogada apenas 20 anos depois. Henrique, o Wolverine é sim irmão do Dentes de Sabre nas HQ. Bem, não fica explícito isso. Não está escrito, mas na sequência da história em quadrinhos Origem, uma das melhores que já li, mostra, segundo as imagens, uma história muito semelhante, mas obviamente muito melhor, o que é fácil, a do filme X-Men Origins, e dá a entender que os dois são irmãos. Aliás, a viagem do Curi sobre o Wolverine e a analogia com lobos é surpreendentemente muito conveniente, pois na mesma HQ Origem, ele passou um período da infância e adolescência junto a lobos, após fugir de casa. Abraço a todos. Pô, animal o comentário do Antônio Dias. E sim, o filme Wolverine foi baseado no Wolverine na revista Origins. E Wolverine Imortal foi baseado no Eu Wolverine. Tanto é que até quando eu fui assistir o filme eu até falei, nossa, agora sim é a história de amor do Wolverine, porque sempre foi ele e a Mariko. Enquanto eu não tinha lido o Origins, porque na verdade, como todo mundo já sabe, eu sou mais DC do que Marvel. Mas super válido tudo que ele falou. O que vocês acharam do que ele apontou? Bom, a primeira coisa é que ele não teve nenhuma observação pra mim, então sinal de que tudo que eu falei foi sábio, entendeu? A outra coisa é que quando eu tava fazendo a introdução do Wolverine, eu também fiz a analogia dos lobos, ou seja, eu sou sábio. Então é só esse comentário que eu quero fazer. Muito obrigado, Antônio Dias. Eu só não fiz analogia mais firme a dos lobos, porque eu realmente não tinha informação, não leio os quadrinhos, não tinha tanta informação, se ele realmente tinha sido criado com lobos, ou se tinha alguma genética de lobo, eu realmente não sabia, por isso que eu não falei nada pra não falar bobagem. Mas eu sempre, claro, eu acho que é natural que todo mundo faça essa analogia, até pelo nome dele, Wolverine, é de Wolf, de lobo e não do Wolf Maia, então... E é legal também o que o Antônio Dias, ele corrigiu bastante a gente, mas agora eu corrijo ele. Ele esqueceu de falar como o Wolverine era conhecido antes de ter a alcunha Wolverine, Mowgli, o menino lobo. Não, cara, o comentário do Antônio foi muito bom, cara. Eu li os quadrinhos da Origem, aliás, algumas vezes, que é uma história muito boa. E se eu não me tô enganado, o Wolverine não é nem pela questão do Wolf, mas o Wolverine é um tipo de lobo, uma raça, alguma coisa assim, mas é um tipo de lobo. Eu só achei que, cara, o filme foi muito mal escrito, eles aproveitaram muito pouco do que eles poderiam aproveitar da história em si, porque mostra muito o porquê que o Wolverine virou esse cara que, tipo, tão carismático e ao mesmo tempo tão selvagem. Toda a construção da personalidade dele, toda a construção da história de vida dele foi mostrada muito bem nessa história. Isso, puta, no filme não encaixou legal, não. Então eu vou aproveitar para ler o comentário que eu tenho aqui, que é o comentário do Túlio Clemente, que é de Belo Horizonte. Ele comentou num breve bate-papo com a gente do Cinemação pelo Twitter, e a pergunta que a gente lançou no Twitter foi: quem já viu o novo Wolverine? E ele colocou assim: muito bom, sensacional. Achei muito interessante a história, mas não gostei do final. Ou seja, ele gostou de 90% do filme e o finzinho ele não curtiu. Eu não sei se eu particularmente não gostei do final e achei muito interessante a história. Eu achei que é um bom filme, não é um filme ótimo, mas é um bom filme que tem muitas falhas, que eu analisei sem ter lido o quadrinho, sem ter me baseado em quadrinhos, mas no filme em si. E também achei o final com algumas coisas interessantes. Eu acho que
O que eles se preocuparam muito foi enfraquecer o personagem para todos os espectadores terem algum tipo de receio de ele morrer, de ele ter algum perigo, para mostrar pro espectador, olha, ele sofre, ele corre perigo, e não só ele é o fodão que bate em todo mundo. Eu concordo bastante com o Túlio, apesar de não ter desgostado tanto do final. PH em peso também aqui em Minas, né? Um beijão pra Belo Horizonte. Pra mim, o Wolverine Imortal, ele encaixa assim, dos melhores. X-Men 1, X-Men 2, Wolverine Imortal, aí o X-Men Primeira Classe. Aí os outros dois são fracos, que é o Confronto Final e o Wolverine, o primeiro filme solo. Porque é muito bom o filme, realmente. O final, ele dá uma viajada, tipo, pô, precisava adaptar tanto assim, mas a cena pós-crédito foi a melhor de todas. Foi, assim, melhor do que o Nick Fury aparecendo pro Tony Stark. Foi fodástica, assim, vale muito a pena. O pessoal que saiu do cinema saiu comentando a cena pós-crédito mais do que o filme em si. Ou seja, né, então, sei lá, os 30 segundos finais pós-crédito é melhor do que a 2 horas de filme. Quer dizer, eu suponho que o filme seja muito bom. If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Franquias e mais franquias e mais franquias. Hoje o que a gente mais escuta no cinema é justamente falar que tá saindo a franquia do filme tal, ou a continuação do filme tal, aquele filme, o outro filme vai virar trilogia e tal. Então, assim, o que mais hoje a gente vê, principalmente com essa onda de quadrinhos que invadiu o cinema, é muita gente falando de franquias. Mas a pergunta que eu faço é, elas estão certas? O que é uma franquia? Qual que é a diferença de uma franquia, de uma continuação, de uma trilogia? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que pensar no termo franquia de fast food, de redes de lojas, etc. O que são? São lojas que você tem o direito de ter para vender uma determinada marca. Então, se eu quiser ter uma loja de uma rede de fast food, eu adquiro essa franquia e, mediante um monte de exigências que eles vão fazer, lugar para abrir a loja, etc, etc, eu vou poder abrir essa loja e eu vou ter a vantagem de estar abrindo uma coisa de uma marca que já existe e que eu sei que todo mundo vai querer comprar, né? Eu acho que dá pra resumir franquia como assim, uma marca que gera um royalty pra terceiros. Eu acho que isso resume bem, né? Tipo, não necessariamente uma trilogia vai ser uma franquia, porque uma franquia ela pode ser de um filme e necessariamente ter alguns bonecos. É uma marca, aquele filme, né? No caso do cinema, aquele filme gerou uma marca tão forte a ponto dessa marca gerar receita para terceiros que estão envolvidos nisso. Nós já falamos sobre isso no podcast antigo, não lembro qual, que a primeira franquia a se utilizar fortemente disso foi Jurassic Park, que quando saiu o filme já haviam lancheiras, brinquedos, tanto é que foi um boom assim para as crianças da época, que no caso nós 4, né, que somos da década de 80, 90, pode ver, lembrar, a maioria dos brinquedos eram dinossauros, né? Todo mundo sabia, a gente não sabia as capitais dos estados, mas a gente sabia pelo menos umas 20 raças de dinossauros diferentes. E eu lembro bem que a gente comentou sobre isso, que casa completamente com o que o Carlos falou. A franquia, ela não para no filme, ela expande pro mercado. Tudo gera receita, então os estúdios eles ganham com os filmes, ganham com brinquedos, com parques temáticos. Hoje a gente pega o exemplo dos complexos da Disney e da Universal lá em Orlando ou Los Angeles. Então a gente pode definir que franquia é nada mais nada menos do que um filme
filme aqui dentro do nosso universo, né? É um filme que ela ultrapassa a barreira de filme e passa a ser um algo a mais. Não significa necessariamente que é um filme, ou 2 filmes, ou 3 filmes, ou como James Bond, 27 filmes, 28 filmes. Trata-se de um filme que ele tem um desdobramento para outros mercados. E, consequentemente, a imensa maioria das franquias que existem são hollywoodianas, são vinculadas ao mercado hollywoodiano. É muito difícil achar uma franquia francesa, europeia ou... Bom, apesar do James Bond, mas uma franquia que saia do eixo estúdios de Hollywood. Eu acho que todas elas, a imensa maioria, e as mais lucrativas, são desse eixo. Vocês conseguem lembrar de algum filme que teve continuação, vamos supor, 1, 2 e 3, e que não virou franquia? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão não virou franquia? O fato... Aí entra uma outra questão. O fato dele ter virado DVD, camiseta, caneca, esse tipo de coisa, ele não virou franquia? Ou o fato dele, de repente, não ter sido licenciado, alguma coisa assim? Bom, pelo que eu saiba, não há essa marca Poderoso Chefão. Eu posso fazer uma camiseta, uma caneca, alguma coisa com esse logo, porque virou algo cult, mas não foi uma franquia no sentido de ter uma marca ou, de repente, brinquedos ou coisas relacionadas. Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu não vou corrigir o Daniel, mas eu vou falar outras trilogias que não podem ser consideradas franquias nesse sentido. As duas são comédias. Austin Powers, que foram 3 filmes, mas não gerou nada demais. E American Pie também. Foram 3 filmes, daí teve o 4º do reencontro, mas ele não é bem considerado, porque teve um monte de spin-off, mas não tem nada assim, não gerou uma franquia de nada assim. Ele simplesmente, a renda foi toda revertida através dos filmes. Cara, é difícil dizer assim de bate-pronto, porque, por exemplo, eu no papel de colecionador assim de miniatura, eu já vi muitas miniaturas, tanto Poderoso Chefão, Austin Powers, mas também não posso falar que eles estão errados, porque é muito difícil analisar a questão da trilogia em si, a não ser que seja um filme, sei lá, do Uwe Boll, que o cara ele faz dinheiro do governo alemão e ele tá pouco se lixando, mas enfim. Porque assim, a ideia da pessoa fazer um segundo ou terceiro filme é que aquilo lá, de uma certa forma, foi rentável a tal ponto de se justificar o pagamento de um segundo filme. E se, pelo menos na minha cabeça, eu posso estar enganado, mas se esse faturamento ele já foi responsável por gerar essa receita que justificou um segundo filme, também pode ser justificável o cara fazer camiseta, caneca ou qualquer outra coisa que seja não necessariamente o estúdio, porque acho que é essa a ideia da franquia, né? São royalties que um terceiro vai pagar pro estúdio por usar a marca. E eu acredito que a maior parte desses filmes tem isso, né? Eu acho que hoje eu só não vi, até tava pesquisando no roteirinho nosso aqui aquela franquia Premonição, franquia não, né? Aqueles filmes Premonição, que eu particularmente não lembro de nada relacionado ao filme. Por exemplo, o Poderoso Chefão, ele acabou virando um clássico. O Austin Powers, por pior que seja, tipo, foi o papel que catapultou o Mike Myers. Então, assim, de uma certa forma, os dois tiveram aí a sua importância. Agora, por exemplo, o Premonição, fizeram milhares de continuações lá, mas não justifica, por exemplo, o cara fazer uma camiseta do Premonição, entendeu? Agora, esses filmes de super-herói que estão saindo, tipo Homem-Aranha que vai sair agora, o próprio Wolverine e tal, a gente pode dizer que eles já nasceram no cinema como uma franquia, pelo fato deles virem dos quadrinhos, ou não? É outra história, uma adaptação, é outra coisa? Eu acho que sim, até porque eles já nascem com o objetivo de ser mais de um filme e de ter bonecos, produtos dos mais variados, enfim, vendidos pra quem gostou do filme, né? Um exemplo atualmente é que a rede de fast food do McDonald's está vendendo o bonequinho do meu malvado favorito. Então, quer dizer, esse é um outro exemplo de pronto, franquia na lata e tal. E a partir do momento que você tem isso, pronto, tá feito. E às vezes eles são tão ambiciosos que eles fazem produtos licenciados que não tem nada a ver. Por exemplo, o Homem de Aço. Às vezes passa no canal uns comerciais com os brinquedos. E um monte de, tipo, super-homem com armadura tal, armadura bizarras, o avião do super-homem. Por que o super-homem que voa tem um avião? Mas as pessoas compram. Então é isso. Tá vendendo, a gente faz. Beleza. Fazemos qualquer negócio. Not everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. The name's Bond. James Bond.
Legal, então assim, tem muita franquia que as pessoas falam que é franquia, mas que não é franquia, né? Então acho que isso é o mais importante, a gente definir o que é franquia. E no topo da cadeia alimentar das franquias, a gente tem o Harry Potter, né? Que é a franquia mais rentável, pelo menos hoje, da história do cinema. Ele teve aí 8 filmes, que começou em 2001, foi até 2011 e teve aí um rendimento de 7 bilhões de dólares. O Daniel, não vou nem perguntar sobre Harry Potter, porque é o Daniel, Harry Potter e mais 10 no time dele, porque o Daniel é fãzaço de Harry Potter. Mas eu queria saber do Carlos e do Henrique, principalmente, o que vocês acham de Harry Potter, por exemplo, quanto filme e quanto franquia, porque Harry Potter é um dos filmes que ganhou um brinquedinho, inclusive lá na Disney, né? Você tirou as palavras da minha boca. Era a primeira coisa que eu ia falar, era sobre isso. Eu acho que... Brinquedinho não, né? Ganhou um parque temático inteiro, né? Exatamente. O Rafael tá menosprezando. O Rafael menospreza as coisas. Mas eu tive a oportunidade de ir pra lá no ano retrasado. Chama The Wizarding World of Harry Potter. E fica em Orlando, fica dentro do complexo da Universal, na parte do Islands of Adventures. Eu acho assim, é fenomenal o que a franquia Harry Potter conseguiu com isso. Por quê? Além de ter o parque, ele tinha os alimentos típicos que eram mostrados no filme, as bebidas, as lojas, tudo uma versão live action, né? Uma versão de carne e osso, assim, de certa forma, que você, o público do filme, o consumidor, tem acesso a tudo. Então, assim, tudo que você tá vendo está à venda. Eu até lembrei agora, falando isso, do show de Truman, que tinham os produtos que os personagens usavam, também estava à venda. Agora, Harry Potter, eu acho que se a gente pegar qualquer lista, qualquer crítico, qualquer site especializado, ele vai falar que acho que a franquia mais rentável é a franquia do Harry Potter. Há um tempo atrás eu pensei comigo, eu falei, é a mais rentável, mas também ela teve 8 filmes. E a maioria dessas franquias que estão na lista das mais rentáveis acabaram sendo uma trilogia, 4 filmes e tudo mais. Ou seja, metade disso. Mas a verdade, elas não alcançaram nem a metade dessa arrecadação. Então, se parar pra pensar, é muita coisa. E o que eu acho mais legal de analisar do Harry Potter é que, além de ser a franquia mais rentável, ela demorou exatos 10 anos para ser lançada no cinema, né? Então o primeiro filme foi em 2001, o último filme em 2011. Então foi uma década toda lançando filme sem perder público. Geralmente franquias e até séries de filme, mesmo que não sejam franquias, perdem um pouco de público ou caem numa espécie de mesmice e tal. Ele não perdeu esse público e, além de tudo, sempre teve um controle bem legal por parte da J.K. Rowling, que foi a escritora dos livros que criou todo esse mundo. Então ela conseguiu, eu acho que ela foi feliz em não abrir as pernas pra tudo, né? Ela, claro, virou uma franquia gigantesca, com muito brinquedo, muito boneco, muita coisa, muito produto. Mas mesmo assim ela conseguiu evitar que a Warner Bros. Inventasse coisas que não existem, ou que criasse Harry Potter no mundo de Oz e continuasse as aventuras sem a permissão dela. Então eu acho que isso foi bacana. Então ela conseguiu segurar. E ainda teve o mérito de levar muita criança pro mundo dos livros, a ler livros, o que já é um mérito que merece um pouco de respeito, eu acho. Esse último comentário do Dani é até uma coisa que eu tava pensando, que na época que saíram os primeiros livros do Harry Potter, já tinha um processo de defasagem da leitura por parte infanto-juvenil, né? Cara, eu não sei como que essa mulher conseguiu fazer tamanho sucesso. Assim, me julguem, eu adoro Harry Potter, sempre gostei, sou fãzaço dos livros. Os filmes nem tanto, mas eu adoro os livros, já li 2 vezes cada um. E eu acho assim, não tem nada demais a escrita, mas ela aprende de uma forma inacreditável. E, cara, ela conseguiu criar um universo tão bem construído a ponto de você conseguir tirar absolutamente tudo de dentro. Tanto com relação a personagens que podem virar action figures, miniaturas, quanto do mundo que pode virar o parque temático, ou das bebidas que ela colocava lá. Ela colocou vários pontos de detalhe que eu acredito que na cabeça dela, ela não imaginava que ia chegar nesse ponto. Mas foi tão bem construído toda a questão do universo do Harry Potter que eu acho que se justifica em muito o fato
fato dessa franquia estar no topo, entendeu? Porque, por exemplo, você pega o segundo lugar, que é o Star Wars, que eu sou ainda mais fã, é aquela coisa, o George Lucas, ele abriu de uma forma esse universo pro público, que é como se as pessoas se sentissem parte dele. É como se elas, de uma certa forma, por mais que seja um universo fictício, elas fossem parte daquilo, ou elas quisessem ser parte daquilo, de alguma forma, porque elas acompanharam o protagonista em toda a sua jornada, enfrentaram os vilões juntos. Harry Potter é a mesma coisa. E hoje, no Star Wars, no Harry Potter, você tem pessoas que geram conteúdo, por mais que seja um conteúdo independente, o universo é tão bem construído que ele te dá a possibilidade de você gerar o seu próprio conteúdo dentro daquele universo, o que aumenta ainda mais o poder da franquia, entendeu? Porque se a pessoa pode ter a sua parcela de, entre aspas, Deus dentro daquele universo, quem que não vai querer comprar alguma coisa que é do universo que você ajuda a criar também, entendeu? Complementando aqui que um fã de Star Wars falando com outro fã de Star Wars. O universo expandido de Star Wars, ele foi tão forte que quando acabou o episódio 6, tiveram vários livros, né, várias novelizações que o próprio George Lucas, durante muito tempo, tinha elas como oficiais, como a trilogia de Tron e vários outros livros. Tanto é que tinha os filhos gêmeos do Han e da Leia, e agora que vai sair o episódio 7, que ele vai falar, não, peraí, então vamos ignorar, e agora o que vai ser oficial é o que vai sair no cinema. Mas, por exemplo, eu jogo RPG, tem alguns livros, algumas expansões de personagens que, pra quem só conhece pelo filme ou pelos desenhos, nunca ouviu falar de certa raça de alienígena, ou certos planetas, ou certas histórias, porque eu tenho muita coisa, videogame mesmo, Knights of the Old Republic ou Old Republic, histórias que se passam 500, 1000 anos antes dos filmes. Inclusive, se você fizer uma pesquisa rápida pelo Google com relação ao universo expandido, você vai ver que, inclusive, o que o próprio George Lucas não criou, foi que nem o Henrique falou, ele aprova e dá o aval dele no conteúdo. Então, essa é até uma discussão que o pessoal tá fazendo sobre o que vai ser o episódio 7 do Star Wars, porque é tanta coisa do universo expandido de história, e muitas delas com o aval do Lucas, que a grande pergunta é, o que eles vão fazer a mais de história pra franquia, porque muito já foi criado. Apesar de ainda ter muita coisa pra ser desenvolvida, muita coisa já tem, e muita coisa boa. You're the weak one, and you'll never know love or friendship, and I feel sorry for you. You're a fool, Harry Potter, and you will Eu acho muito legal a gente pensar, assim, a gente tá falando das duas maiores franquias do cinema da história, o Harry Potter, que teve um pouquinho mais, e logo abaixo o Star Wars. São universos com uma quantidade de possibilidades quase que infinita, de personagens, de histórias, né? Tanto George Lucas quanto J.K. Rowling criaram possibilidades mesmo, criaram na mente deles muito mais do que eles sabiam que iam publicar ou lançar. E no caso de outras grandes franquias, a gente tem quase que o oposto, mas ao mesmo tempo de uma, assim, o público aceita que se crie novidades, mesmo sem essa gama de possibilidades, que é o caso, por exemplo, do James Bond. Teve filme pra caralho do James Bond, e na verdade os livros não são tantos assim, e se for ver bem, se for pensar só em adaptação dos livros do James Bond, não teria tantas possibilidades, são histórias quase que fechadas. Só que aí eles transformam numa franquia de maneira que você pode sempre revisitar esses temas e essas características do personagem e criar tanto em cima que acaba até desvirtuando do original, mas as pessoas não se importam com isso e não deixa de ser uma outra forma de carregar uma franquia. Ou seja, não é com as possibilidades permitidas pelos criadores originais, mas com o que se transformou pelo puro prazer de se transformar, né? Foi um bom exemplo que você pegou no caso de James Bond. Eu acho que o que justifica o fato do James Bond ser uma franquia é que ele é um personagem tão icônico, ele tem umas características tão fortes e tão marcantes, tanto na construção do próprio personagem, até com relação a certas coisas que eles fizeram nos filmes, como as aberturas, as músicas, que justifica o fato dele ser uma franquia, entendeu? Sim, e daí a gente cai, por exemplo, numa franquia que não tá entre as mais lucrativas,
mas eu acho que ela vai existir por um bom tempo e que é uma coisa até rasa, mas não deixa de ser uma... Eu acho divertido no sentido bem guilty pleasure, que a gente fala, bobeira, que é o Velozes e Furiosos, né? Então, assim, a gente tem essas, como se fosse camadas de possibilidades de franquias. Isso eu acho legal parar pra pensar. Realmente, o mais interessante dessas duas franquias que estão no topo, Harry Potter e Star Wars, é justamente a possibilidade que elas abrem, né, pro público, diferente justamente de James Bond. Mas eu acho interessante a gente frisar de novo, pra quem ainda não entendeu, que quando a gente fala de franquia, a gente tá falando justamente de quando o filme ele dá um passo a mais em relação a produtos, né? Porque tem gente que pode pensar, Harry Potter é franquia a partir do momento que ele saiu do livro e virou filme. Não, ele virou franquia a partir do momento que ele virou filme, daí ele virou um parque, daí ele virou, né, outras coisas, boneco, enfim, outros produtos. Agora, outra franquia que também é muito reconhecida e que também abre um universo muito grande de possibilidades é justamente o Senhor dos Anéis, que agora tá chegando com o Hobbit, muito forte também. Eles tentam trazer um pouco desses filmes, até assim, na cabeça de vocês, o Hobbit ele se encaixa dentro da franquia Senhor dos Anéis ou não? O Hobbit pode ser considerado como uma trilogia independente de Senhor dos Anéis? Eu acredito que faz parte da mesma franquia, porque carrega a marca, tem os mesmos personagens, faz parte do mesmo universo e possibilita a criação de produtos variados vinculados a esse universo. E aí o caso do Tolkien é o mesmo do George Lucas e da J.K. Rowling. Ele criou tudo por trás das histórias, então isso possibilita essa gama de possibilidades de adaptações, de filmes, continuações, etc. Eu acho interessante que o Senhor dos Anéis e o Hobbit, ele tem uma forma de franquia que ela impulsiona as avessas, as vendas. Por exemplo, o Harry Potter, todo mundo que tinha os livros, e daí, teve a adaptação, todo mundo foi ao cinema. Ou mesmo com o futuro 50 Tons de Cinza, ou Jogos Vorazes. Tinham os livros, o pessoal lia tanto, ou Crepúsculo mesmo. O pessoal lia muito, fizeram um filme. Com o Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis tem mais de 75 anos a primeira edição, e o que acontece? Quando saiu os filmes, e agora quando saiu o Hobbit, ele impulsiona a venda dos livros. Porque assim, que nem eu já tinha lido a trilogia, acho que uma vez, talvez 2 vezes a Sociedade do Anel, antes de assistir o primeiro filme em 2001. E o Hobbit eu já tinha lido umas 3 vezes. Agora que estreou ano passado eu já li umas 8 vezes, mas é o livro que eu mais li na vida. Mas assim, é interessante porque eu lembro que em 2001, 2002 eu tava no metrô, puta galera lendo O Senhor dos Anéis. Eu falava, nossa, esse livro que eu já li a primeira vez há 4, 5 anos atrás. Ninguém nunca tinha ouvido falar, agora todo mundo quer ler a história. Uma análise que eu tava fazendo aqui, a gente tem uma lista das 50 franquias aí de maior sucesso do cinema, né? E uma análise que eu tava fazendo aqui, uma análise rápida, é dos anos dela, né? Então, das 50 franquias mais lucrativas de todos os tempos, só 2 não estão nos anos 2000, o que mostra também muito essa característica de como o marketing ele se desenvolveu muito, né? E eles caminham bem junto, né, os filmes e o marketing. Mas o interessante aqui dessa lista, todos os filmes, mesmo os filmes que começaram com a sua história lá em 79, como Alien, por exemplo, o próprio Rocky Balboa e tal, todos esses filmes, eles tiveram um começo cedo, mas tiveram algum tipo de refilmagem depois, uma continuação, já nos anos 2000. Agora, existem nessa lista de 50 filmes, apenas 2 filmes que nunca tiveram uma refilmagem e que daí eu acho que, né, chega ao ponto de ser clássicos mesmo, inclusive de franquia, que é De Volta pro Futuro, que teve os filmes que começaram em 85 e foram até 1990, e Esqueceram de Mim, que tiveram 3 filmes também, começando em 90 e indo até 97. De lá pra cá, acabou, não teve mais esses filmes. Se a gente for parar pra pensar que franquia, pelo que a gente tá estabelecendo aqui, precisa de produtos que vão além dos filmes, eu diria que então o De Volta pro Futuro se tornou franquia talvez um pouco mais tarde, né? Pode ser que no começo não tenha tido produtos, ou pelo menos não produtos com royalties, não sei, é o que eu imagino. E também, no caso do Esqueceram de Mim, eu não me lembro de ter visto também produtos vinculados a esses filmes, então não sei até que ponto eles entram nesse patamar de franquia, mas considerando que são grandes filmes que têm uma bilheteria alta e conseguiram
conseguiram, enfim, conquistar um grande público, aí sim, com certeza entra, e é interessante, porque são filmes, na minha opinião, de grande qualidade até. Cara, só duas coisas que eu queria comentar. Primeiro que você tava citando com relação ao De Volta pro Futuro, Esqueceram de Mim, 2 clássicos. O De Volta pro Futuro eu concordo. Esqueceram de Mim, apesar de assistir todo o Natal, não me julguem. Eu não considero um clássico, apesar de adorar o filme. Mas, assim, eu lembro de produtos dos dois, principalmente da parte de games. Tinha o game do Esqueceram de Mim, que eu adorava jogar, e do De Volta pro Futuro também. E, aliás, não cheguei a ver bonequinho do De Volta pro Futuro, mas o DeLorean, ele acabou tendo uma força muito maior por causa do filme. E eu me lembro de miniaturas do DeLorean quando eu era pequeno, e acabou virando alguns produtos, né? Mas eu acho que, assim, isso começou a mudar muito nos anos 2000, porque eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar que eu acredito que o maior responsável por essa mudança da ideia de filmes só pelo filmes e filmes na ideia de franquia foi o próprio George Lucas. Porque na história do Star Wars, quando ele criou a história que ele queria produzir, ele foi atrás dos estúdios pra ver se alguém bancava a produção dos filmes pra ele, e ninguém queria bancar. O único que topou foi a 20th Century Fox. E assim, ele fez ainda com uma cláusula. Ele falou assim, olha, vocês vão bancar o filme, mas tudo que sair de produto é meu, 100%, né? Já que vocês vão dar um valor baixo pela produção do filme, tudo que for sair de produto é meu. Os caras falaram, beleza, fica aí, quem que vai querer coisa de nave, 1977? E foi a maior sacada do cara, e ele provou pro mundo que se pode ter uma quantidade de produtos muito grande em cima de uma história, né? Na verdade, foi isso que ele mostrou, que é uma história que gera uma possibilidade de lucro muito grande. Eu acho que a partir daí que as pessoas começaram a enxergar os filmes também, não só como uma forma de captar o dinheiro na bilheteria das pessoas verem, mas sim como uma forma de ganhar dinheiro em produtos paralelos. Só um último adendo também. A partir dos anos 2000, com chegada de internet, pirataria, todas essas coisas, a bilheteria, apesar da gente ver esses números astronômicos aqui, já não é mais como era na época, porque você hoje não precisa necessariamente ir no cinema. Nem que você não queira piratear o filme, mas você pode comprar o Blu-ray e assistir quantas vezes você quiser, com quantos amigos você quiser, e você só paga uma vez. Então, eu acho que ocorreu bastante a necessidade deles de criar alguma outra coisa, um objeto de desejo, de consumo para as pessoas, para que eles conseguissem rentabilizar de alguma forma, né? E, além de tudo isso, o mercado consumidor tá muito mais aquecido nos anos 2000, nesses anos mais recentes, do que eram na década de 70, quando surgiu Star Wars. E, além de tudo isso, eu acredito que um outro motivo importante é que os filmes se tornaram muito mais caros, né, para se produzir, ou pelo menos para se produzir esses filmes que atingem esse grande público e que precisam de muito efeito especial, enfim, muita pirotecnia, vamos dizer assim. Eles acabaram se tornando algo talvez ou mais caro ou mais dispendioso para os estúdios, o que faz com que eles queiram sim lançar franquias para ganhar dinheiro da maior quantidade de maneiras possíveis. As long as you're not doing anything, how about one of those famous Shrek roars? Do the roar. Let me set you straight, Butterpants. An ogre only roars when he's angry. You don't want to see me angry, do you? Do it. Bom, aí tem um monte de outras franquias que a gente pode citar aqui, né? Um monte de franquia também de muito sucesso que teve aí. Algumas a gente consegue lembrar basicamente de produtos que às vezes se relacionam apenas com o mundo do entretenimento mesmo, como jogos ou... Aí jogos que eu digo é tanto jogo de tabuleiro, quanto jogo de computador, jogo de videogame, enfim, vários tipos de jogos. Mas também tem os filmes que abraçam tanto essa parte online quanto a parte offline, né? Uma das franquias que eu acho legal a gente citar aqui, algumas das franquias mais bem-sucedidas é Shrek, que é uma franquia de animação e que também, assim, brindou muito bem o público com todos os seus produtos. A gente tem também a Era do Gelo, que também é outra animação, também muito bem construída em termos de franquia, e Toy Story, que foi um filme que praticamente deu pontapé inicial para esse monte de franquia da parte de animação. Será que essas franquias de animação, elas dão mais possibilidades para produtos licenciados por já serem alguma coisa assim um pouco mais fantasiosa? Não sei. Eu acho que não é questão de ser animação, mas de ser voltado para o público infantil ou infanto-juvenil, que é o público que mais consome.
Claro que a gente tem o Star Wars, que tudo bem, tem um público infanto-juvenil forte, mas é principalmente de adultos, que os famosos geeks, né, ou nerds que gostam dessas coisas. Mas de uma maneira geral, a gente pode ver que os produtos que mais vendem, ou talvez o público que mais esteja interessado, que mais quer gastar dinheiro em consumindo esses produtos derivados, são o pessoal que quer bonequinho do Harry Potter, varinha, vassoura que quase voa, enfim, e daí o bonequinho do Shrek, o bonequinho do Toy Story, o Buzz Lightyear que apita e tal. Então eu acho que é um nicho mais interessante para se apostar por parte dos estúdios, com certeza. Como que seria a vassoura que quase voa? O que ela faz? Então, tinha uma vassoura que vibrava, aí eles tiveram que proibir a venda, porque deu problema. Credo, Daniel! É sério, isso é verdade. Não, eu não quero saber. Na Polishop tem. Uma coisa que o Daniel falou, eu acho que eu queria só, não necessariamente corrigir, mas assim, eu não vejo como público infantil ou infanto-juvenil. Eu chamaria isso de entretenimento para toda a família. Onde eles fazem o filme já voltado para a família, que o pai vai com o filho assistir, todo mundo vai lá. E eu acho que é nesse ramo que as franquias, elas crescem muito mais. Óbvio que você tem algumas franquias totalmente infantis, nem tanto pro cinema, assim, mas acho que 90% ou mais é entretenimento pra família. Mas acho que uma coisa curiosa, pegar essa lista, acho que seria até legal colocar essa lista no corpo pro pessoal ver também, é que poucos filmes mais atuais, eu acho que do que eu li aqui, só Harry Potter e Matrix, eles acabaram focando no universo e na história. Mas todas, inclusive essas duas que eu citei, têm personagens muito marcantes, personagens icônicos. James Bond, que nem a gente tinha falado, o próprio Shrek, a Era do Gelo com aquele castorzinho, e assim vai. Todas elas têm um personagem icônico a tal ponto que justifica você comprar uma miniatura dele. O meu malvado favorito agora, os Minions, que acabaram fazendo mais sucesso do que o personagem principal. Por quê? Porque eles são muito icônicos, eles são engraçados, eles têm uma forma bem definida e as pessoas adoram por conta disso, entendeu? Tipo, o personagem ele é simples, mas o ícone dele é tão forte que faz com que as pessoas queiram, inclusive eu, não me julguem de novo, comprar qualquer coisa relacionada. Não, eu acho que é isso mesmo. E aí você falou de personagens, daí eu queria fazer uma pergunta pro Henrique. Henrique, como que os personagens, por exemplo, de uma das franquias mais bem-sucedidas se encaixa dentro dessa nossa conversa no caso da saga Crepúsculo? Cara, não sei, porque, Crepúsculo, livros... Ah, não, eu sei. E meu pai derramará uma lágrima. Uma vez eu tava numa loja de brinquedos, passeando, feliz e contente, e eu vi na seção das Barbies. Sim, Daniel, das Barbies. O que você tava fazendo na seção das Barbies? Eu tava andando pela loja. Crepúsculo, Rafael, você tá surdo? E tinha lá, não sei o que, Bella, não sei o que, Edward. Tipo, eram bonecos quase transparentes. Deu, nossa, tem Barbie de Crepúsculo. Daí eu, saí com ela na mão depois de comprar. Mas tudo bem, não tem problema. Quero fazer uma outra pergunta pro Henrique. Qual desses 50 filmes da lista que tem o Nicolas Cage? Pera aí. Droga, não tem, cara. Ele é tão bom que ele só precisa de um filme pra fazer merda. Bom, dessa lista que a gente tem aqui, 50 franquias mais bem-sucedidas do cinema mundial, qual desses filmes que a gente tá aqui se baseando, né? Qual desses filmes, dessas franquias que estão aqui, que vocês mais gostam e menos gostam? Bom, eu vou eleger a que eu menos gosto dos que tem aqui na lista como A Hora do Rush, que eu acho que é uma bobeira sem tamanho, assim, não sei, não gosto. E a que eu mais gosto, como a minha voz, a voz do povo e a voz de Deus ressoam em uníssono, é consequentemente a que mais ganhou dinheiro, porque todo mundo sabe que é a melhor, então é isso. Bom, a minha franquia favorita, acho que não precisa dizer depois de milhares de vezes falando, é Star Wars. E a que eu menos gosto dessa lista, que a gente se baseou pra fazer o podcast, é Madagascar. Eu assisti só o primeiro filme e eu achei meio irritante. Não curti, assim, eu não sei porque ficam saindo mais filmes. Você não se remexe muito. Pode ser. Eu primeiro só queria entender como que eles colocaram Crepúsculo acima de Madagascar e Hora do Rush. Eu tô me perguntando isso ainda. Mas essa, cara, de longe... É que Crepúsculo a gente ama odiar, então ele sobe um pouquinho, entendeu? Não convenceu muito, mas tudo bem. Cara, em primeiro lugar, disparado,
desde acho que meus 7 anos de idade, Star Wars. Pelo universo expandido, pelos filmes, tirando a trilogia nova que pra mim não existiu. Tudo que foi feito, cara, pra mim bate qualquer uma dessas outras. Bom, pra mim aqui eu vou colocar... Eu ia falar Star Wars, mas aí eu acho que, tipo, 3 pessoas falando de Star Wars, a gente vai ficar só nos 2 primeiros, né, do topo, eu acho demais. Então eu vou mudar o meu voto e vou colocar Batman. Aí eu vou esquecer aqueles primeiros filmes, vou ficar com os 3 últimos e vou falar que dessas franquias a que eu mais gostei foi Batman. A que eu menos gostei, e que nessa lista eu não entendo também porque que tá aqui, é Alvin e os Esquilos. É um filme que eu assisti, fui começar a assistir o primeiro filme, daí eu parei, porque começou a me dar enjoo, e daí eu nunca fui atrás do segundo, porque, se o primeiro já deu enjoo, imagina o segundo. Pra você entender por que as pessoas gostaram tanto, você pega os próximos 5 segundos da minha fala e você acelera a minha voz, a pessoa ouvir na gravação. Todo mundo vai dar tanta risada e você vai entender por que a galera gostou tanto. Exatamente. E é bom lembrar que tem mais uma franquia que tá pra estrear agora, em agosto, comecinho de agosto, que é os Smurfs. Os Smurfs voltaram pro cinema, voltaram com o primeiro filme já, com toda a parte 3D e tal, e agora eles estão chegando com o segundo filme. E a gente já pode considerar eles uma franquia, porque sim, já vai ter jogo, já vai ter filme, já vai ter camiseta e o caramba. Então, Smurfs 2 no cinema agora dia 2 de agosto. Cara, você tá ligado que eu tenho trauma com Smurfs, né? Tem uma história, com meu aniversário de 5 anos, meus pais, como todos bons pais, né? Festinha no salão, né? Contrataram o pessoal lá pra fazer o teatro. E era dos Smurfs. Com 5 anos eu acreditava que eles eram os Smurfs, né? Hoje eu não entendo por quê, mas eu acreditava, né? A imaginação da criança, ela forma, né? Você enxerga o desenho. Não tem nada a ver, mas você enxerga. Eram os Smurfs. E aí terminou a festa, né? Todo mundo lá limpando o salão e tal. E eu esperando meus pais pagarem, né? O pessoal do salão pra gente ir embora, né? Quando me sai um dos atores com a cabeça de um dos Smurfs embaixo do braço. Ele matou o Smurf. Ele degolou o Smurf. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Plano Detalhe da semana, mais uma vez aqui no podcast Cinemação. E para começar, né, a primeira vez que o Carlos está aqui com a gente, então, como a honra do Cinemação, a gente sempre coloca os convidados para falar primeiro no plano detalhe. Então, Carlinho, fala pra gente qual que é o seu plano detalhe da semana. Cara, eu tenho 2 planos detalhes bem bacanas pro pessoal dar uma olhada. O primeiro é relacionado ao tema de hoje, de franquias, que infelizmente não tava na lista, mas eu sou fãzaço, que é Tartarugas Ninja, mas eu não tô falando só dos filmes ou do desenho animado, que muita gente conhece, o pessoal que teve infância na década de 80, 90, mas sim dos quadrinhos das Tartarugas Ninjas, os originais, branco e preto. Cara, são sensacionais, procurem ler com muita paixão, porque é muito bem escrito, vocês vão ver referências dos quadrinhos colocadas nos filmes, e ele tem uma pegada muito mais adulta, elas são mais violentas, elas são mais impulsivas por serem adolescentes. Cara, é muito bacana, vale a pena ver. E o meu segundo plano detalhe é um jabá particular, pro pessoal que gosta de quadrinhos também. Eu escrevo uma história em quadrinhos junto com o ilustrador Mauro Souza, ele também é da Maurício de Souza Produções. Tá fazendo um projetinho pessoal, chama Jones Incorporated, vocês podem conferir, já temos a primeira temporada já toda no site. O site é jonesinc.com.br, Jones com J no começo, por favor, não DJ, JONENESINC.com.br.
Entrem lá, curtam a página do Facebook, comentem, falem o que vocês acharam. Depois eu peço pro Rafael fazer um jabazinho de link no post também. Não, é muito bom. O Johnny está na primeira temporada, torcendo para chegar logo a segunda temporada, porque ficou espetacular os desenhos. O Mauro Souza, um dos desenhistas mais talentosos que a gente viu aqui, e o Carlos também nessa parte aí de toda a construção dos personagens, toda a narrativa e tal, com aquela pitadinha assim no ar e aquela pitada sarcástica e bem humorada que vale a pena ser conferido. johnnyzink.com.br. Lembra muitas histórias do Ed Mort. Sempre um prazer ser comparado com o Veríssimo. Bom, já o meu plano detalhe, na verdade, é um livro. Eu quero indicar um livro, porque o livro me lembrou muito cinema. Não porque ele não tem absolutamente nada a ver com o cinema, mas ele é escrito de uma maneira que você consegue ver a história inteira na sua frente de uma forma muito legal. É o livro do jogador de tênis Agassi. É uma autobiografia, é muito bem escrito, e a sensação que dá quando você lê o livro é que você está sentado conversando com ele. Ele conta as histórias, conta toda a trajetória dele para se tornar um dos maiores tenistas que o mundo já viu, toda a infância conturbada que ele teve, com o convívio com o pai dele, muito interessante. E eu acho que o mais interessante é justamente o modo como ela é escrita. E eu tô falando isso porque eu comecei a ler há pouco tempo a biografia do Steve Jobs, e eu tinha acabado de ler a biografia do Agassi, e é uma diferença assim gritante. A do Agassi te encanta, te faz imaginar a história e tal, e a do Jobs é uma coisa muito mais jornalística, maçante assim, sabe? Não conta dele, mas não por ele, conta dele como uma outra pessoa contando dele. Então eu gostei muito mais da linguagem do Agassi, e meu plano de detalhe fica pro livro. O meu plano de detalhe é sobre o diretor mexicano Alfonso Cuarón, que é um grande diretor, eu gosto muito do trabalho dele, e eu queria só sugerir para que as pessoas prestem um pouco atenção nos filmes que ele já fez. Ele que começou fazendo alguns filmes e trabalhando na televisão mexicana. Aí ele foi para os Estados Unidos convidado para dirigir a série Fallen Angels, e aí acabou fazendo os filmes A Princesinha e Grandes Esperanças, que eram adaptações literárias. Depois ele fez um filme mexicano que é o E Sua Mãe Também, que é um excelente filme, eu acho ele muito bom, bem denso, bem maluco. E logo depois ele fez uma outra adaptação literária, que também fala de adolescência de uma certa maneira, embora diferente do E Sua Mãe Também, que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E agora ele tá saindo, logo chega o filme novo dele, o Gravidade, que é um filme em 3D, que ele gravou em 3D mesmo, câmeras em 3D, que tem aquelas cenas no espaço sem barulho, porque o som não se propaga no espaço, não se propaga no vácuo, né? Enfim. E eu tô com muita vontade de assistir esse filme. Então fica aí a dica para todo mundo acompanhar um pouco do trabalho do Cuarón. Então, falando inclusive em diretor mexicano, né, Dani, é legal a gente dizer que o próximo podcast, né, o podcast 49, é justamente sobre Guillermo del Toro, que é amigo do Cuarón. São compadres, então eles são amigos, porque eles chegam lá fora, né, daí as raças vão se juntando, né. O meu plano detalhe é que saiu a programação para a 21ª edição do Festival Internacional de Animação, ou Animamundi. Ela vai começar lá no Rio de Janeiro, de 2 a 11 de agosto, depois vai para São Paulo, capital, de 14 a 18 de agosto, e depois vai percorrer todas as cidades do Brasil participantes na versão itinerante. Vale a pena, que todo mundo que vai, lota, sai falando muito bem, tem muita coisa boa. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Animação número 48, mais uma vez terminando com sucesso absoluto o podcast. Agradecer a presença do nosso convidado mais do que especial,
Carlos Stefan, sempre lembrando todo mundo do johnnyzinc.com.br e agradecer, lógico, o Carlos de estar aqui, né, e aguardando o site ganhar novo corpo, porque eu tenho certeza que em breve o Carlos vai estar lá também, trabalhando com a gente. Ó, pressão, né? Valeu pelo convite, galera, foi muito bacana. E, gente, aguardem novidades aí no Cinemação. Eles prometeram, tá? Tá gravado. Eles prometeram novidades. Cobrem. Detalhe que a gente prometeu no mesmo podcast que a gente prometeu que o Henrique não ia falar de Nicolas Cage. Você perguntou pra ele se o Nicolas Cage tava na lista de franquia e ele falou do Nicolas Cage. Ou seja, cobrem, né? Cobrem, à vontade, à vontade. Não, mas é isso aí, esperem, a gente tá bolando aí umas novidades bem bacanas, tem bastante coisa boa, tá vindo pela frente. A gente espera que vocês gostem do que vem por aí. E é isso aí, valeu pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos. Falou! Rafa, Carlos, Henrique, obrigado a todo mundo. Valeu você que tá ouvindo a gente até agora. E até a próxima. Eu sempre sou breve nas minhas despedidas, porque eu não gosto de despedidas. Se elas forem muito longas, eu começo a chorar. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa, Dani. Carlos, fica à vontade. Sempre que você trouxer 2 pizzas, você é mais do que bem-vindo aqui. Até mais. Ai, fiquei imaginando agora todo o podcast, Daniel. Tchau, pessoal. Eu queria agradecer vocês. Nunca sabe até o dia de amanhã. A gente vai fazer. Meu Deus. Que horror, né? Podcast melancólico. O podcast Cinemação número 48 fica por aqui. Até a próxima. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and E a gente falando de Star Wars e eu reparando que minha blusa é do Darth Vader. Isso mostra o nível de atenção da pessoa, né? Em relação ao podcast. A gente já pôde ver, então, que dos 4.279.632.749 dólares que ganhou Star Wars, R$50 foi do Henrique. R$50 foi da avó do Henrique. Que se diz fã do Star Wars, mas faz a avó comprar blusa pra ele. Pô, é avó, cara. Vó, é assim, bolinho de chuva, bolo de fubá, blusa de Star Wars.